Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Libras e Língua Portuguesa como segunda língua para surdos. No módulo 3, a gente vai estudar um pouquinho do papel de cada uma das línguas na educação dos surdos. A unidade 1 vai falar sobre essa busca do equilíbrio entre o português e a língua de sinais. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que eu opto na literatura por usar o termo ensino bilíngue ao invés de educação bilíngue, porque eu acredito que o bilinguismo é uma proposta de ensino que atende à educação das pessoas surdas e não uma proposta de educação para essas pessoas, né? Então ele não é um modelo educacional, ele é uma proposta de ensino que perpassa todos os níveis de conhecimento. Agora, uma modalidade de ensino. Então, eu gosto de usar ensino bilíngue, mas você vai ver por aí educação bilíngue, eles são sinônimos, tá? Se tiver numa atividade, se tiver num texto, educação bilíngue e ensino bilíngue, eles são sinônimos. Eu, por uma questão teórica, filosófica, prefiro usar ensino bilíngue do que educação. Dito isso, quando a gente fala da educação bilíngue para surdos, quando a gente fala do papel das línguas na educação dos surdos, a gente tem que entender que esse ensino tem que passar por duas línguas, né? Então, se eu estou falando de qual o papel de duas línguas, eu tenho que entender quais são essas duas línguas e como ela está proposta. E por isso a gente vai voltar no bilinguismo como uma proposta educacional, como uma proposta de ensino, né, para a educação dessas pessoas. Então, desde o decreto 5626, lá em 2005, a gente tem o ensino bilíngue como uma garantia da educação de surdos, né? Então, o decreto dizia assim: são denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a Libras é a modalidade e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam língua de instrução. Então, ele colocava Libras e a língua portuguesa no mesmo patamar, né? Como línguas de instrução, utilizado em todo o processo educativo. Isso em 2005. Então, a gente tem essa garantia legal há alguns anos, né? A gente está aí em 2005, a gente vai para 19 anos do decreto 5626, né? Fez em abril agora. E aí, a gente tem que entender que a educação ou o ensino bilíngue de surdos, para o efeito da lei, né, e aí a gente está falando de uma outra lei, a lei que eleva ele à modalidade, que foi do ano de 2021, a gente teve essa conquista, né? No finalzinho ali do ano de 2021, teve a lei que elevou o ensino bilíngue para surdos como uma modalidade de ensino. E o que essa lei difere, então, ou se assemelha do decreto 5626? A lei diz o seguinte: para efeito dela, né, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua e português escrito como segunda, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue. Então, a modalidade exige que a língua de sinais seja a primeira e a língua portuguesa a segunda. Ou seja, já tem uma proposta um pouco diferente do decreto, que o decreto colocava Libras e português no mesmo patamar. Agora um é primeiro, o outro é segundo. Mas as duas estão lá coexistindo, inclusive na modalidade de ensino. E para quem que essa lei se destina? Para quem essa modalidade se destina? Para educando surdos, surdos cegos com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades e superdotação, ou com deficiência associada, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Então, a gente está falando de uma lei, de uma modalidade de ensino que se difere um pouco do decreto 5626, porque ela coloca um modelo educacional, modalidade, né, que tem que ser escolhida pelo aluno, assim como a educação especial, o EJA, que são modalidades de ensino, mas ela destina lugar, espaço e pessoas que podem, então, ser elegíveis para esta modalidade de ensino. Essa é a grande diferença, Karine, que tem do decreto, da garantia do decreto e da garantia da modalidade? Não, então a gente tem há 16 a 19 anos, na realidade, a educação bilíngue para surdos tem a garantia de execução em pleno direito. Mas a lei, né, a lei que a gente está falando da modalidade do ensino, a lei 4.909 de 2021, converte essa modalidade, essa oferta de ensino em modalidade. É uma grande conquista porque traz uma segurança,
independente a despeito da governabilidade que diria o Estado brasileiro, né? Por quê? Porque ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Quando ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela traz essa garantia maior do que o decreto trazia, né? Então, o decreto é interpretativo, passível de interpretação, e aí a gente precisa, né, buscar esses direitos. Quando ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela tem essa segurança a despeito da governabilidade. Mas, em termos de execução, ela se destina ao mesmo objeto e ao mesmo público, né? Apesar de que no decreto não tinha um estado específico, ele só define que é escola, se é ensino, que é ensino ou classe, em qualquer lugar que houver o ensino em Libras e língua português, como em português escrita como língua de instrução, está acontecendo o ensino bilíngue. Aqui não. Na lei ela vai dizer que são escolas específicas, escolas polos, classes específicas ou escolas inclusivas que optem pela modalidade. Então, tem um espaço, não são todas as escolas que são abertas a essa modalidade, que podem oferecer essa modalidade. A lei consiste na delimitação dos sujeitos e do espaço para quem se destina à modalidade, né? E ela limita um pouco esses espaços e essas pessoas, ou seja, são estudantes surdos, os deficientes auditivos, e aí eu te convido a voltar lá na aula de sujeitos, os deficientes auditivos que sinalizam, então eu posso ter a perda bilateral ou unilateral agora, né, recentemente. Mas se eu não souber Libras, eu não posso optar por esta modalidade de ensino. Se eu sou um ouvinte, faço parte da comunidade surda, se eu sou um CODA, eu não posso optar por essa modalidade de ensino. Ela é específica para surdos que tenham outras deficiências, que sejam público-alvo da educação especial, surdos sinalizados, né? E deficientes auditivos, desde que esses sinalizem. Ok? Então, eu preciso, por exemplo, de documentos como assim na educação especial? Na educação especial, o público-alvo da educação especial são pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento. É o que diz a lei. Então, eu não posso oferecer os atendimentos da educação especial para todas as crianças, são para aquelas pessoas destinadas, né? Alguma coisa que se confunde muito é crianças com doenças mentais, psicopatia infantil, depressão, é atendido pela educação especial? Não é, porque ela não é público-alvo da educação especial. E aí eu preciso de um documento, eu preciso de um laudo, é onde entra o laudo e a clínica da educação. Para a modalidade de ensino, eu também vou precisar desse laudo. E vou precisar vou precisar do laudo e da proficiência linguística, né? Porque são surdos sinalizados. Então, o que a gente precisa estabelecer nessa ordem é que o que é afugentado durante muitos anos é que o ensino de língua portuguesa escrita para surdos é um direito. É uma língua tanto quanto a língua brasileira de sinais dele de direito. Então, o Brasil, a Constituição Federal, que serve como base para todo cidadão brasileiro, vai dizer que a língua oficial deste país e das pessoas que moram aqui é o português. Então, se você é surdo, ou se você é ouvinte, se você é cego, você tem que ter o português como sua língua de origem, como uma da sua língua que caracteriza. E por surdos é na modalidade escrita, mas é uma língua. Então, o que se tem uma ligeira inversão de valores é que se eu estou ofertando a língua brasileira de sinais, e esta é a língua 1 dele, ele não teria o português. O português é uma língua a mais, é uma língua adicional, uma língua... Não, é uma língua, é um direito linguístico. Então, lá no decreto, no artigo 14, vai dizer assim, inciso 2, vai dizer que estabelece que a oferta da língua portuguesa como segunda língua para surdos deve ser ofertada obrigatoriamente desde a educação infantil. O ensino de Libras e também o ensino de língua portuguesa. Então, as duas línguas precisam ser ofertadas, porque as duas línguas constituem o sujeito. A gente precisa entender essa questão do bilinguismo, porque a gente fala muito em língua de sinais, e eu entendo que este é um contexto social, político, de luta, luta pela igualdade que a gente tem aí nesse movimento aí, por mais de 25 anos em que a língua de sinais tem lutado,
para se firmar como língua da comunidade surda brasileira e que seja respeitada com isso, mas para além disso, a gente não pode cometer o erro inverso do Congresso de Milão, né? Então, quando eu coloco a língua de sinais, eu tiro o português, e quando eu coloco o português, eu tiro a língua de sinais. Eu não posso, ou quando eu coloco a língua oral, eu tiro a língua de sinais, né? A língua majoritária, não vamos dizer oral, porque para ele é na modalidade escrita, sempre na modalidade escrita, porque tem que ser numa forma visual. Então, quando eu oferto uma língua majoritária do país para esse aluno, eu tiro a língua de sinais. Isso não pode acontecer, né? Da mesma forma que quando eu oferto a língua de sinais, eu posso simplesmente desprezar que as relações sociais são feitas e construídas na língua majoritária, e que eu tenho esse direito e que ele tem esse direito de saber o português, né? Eu não posso mais esconder as minhas justificativas de não saber como ofertar essa língua atrás da deficiência. Ah, ele é surdo, ele tem a língua de sinais, ele é assim, porque ele aprendeu língua de sinais. Não, não é. Né? Então, a gente precisa entender que é um direito linguístico do surdo ter acesso a essas duas línguas desde a educação infantil. É que como a oferta da língua de sinais é um pouco mais difícil, né, da gente garantir essa língua para o surdo, e muito mais necessária neste momento, porque a gente volta lá no módulo 2, na aula de desenvolvimento da linguagem, porque ele precisa desenvolver mecanismos de linguagem para aprendizado, para não comprometer a forma de aprendizado dele. Então, a língua de sinais, como é uma língua muito mais acessível, porque ela passa só pelo visual e pelo motor, eu consigo ofertar ela mais rapidamente. Então, essa garantia precisa ser feita, como ela é mais rápida, atende melhor a necessidade do surdo neste momento, e ela é mais difícil de ofertar, porque tem que ser em contato com outros sinalizantes, que é uma comunidade restrita. Então, a gente luta muito pela língua de sinais. E acaba que a gente fica subentendido que o português fica aí. Vai indo do jeito que dá. Vai indo do jeito que dá. E aí a gente tem cada vez mais surdos escrevendo o que as pessoas falam de forma truncada, cada vez mais surdos que não compreendem um e-mail, não compreendem, não conseguem fazer um post com uma legenda. E isso é culpa dos surdos? Não. Isso é culpa da falta de garantias do direito linguístico dessa pessoa, da pessoa tanto que sinaliza quanto da que não sinaliza. É claro que a gente não encontra essas dificuldades para a pessoa deficiente auditiva, ou surdos oralizados, como eu disse que eu gosto de chamar, porque no caso dos surdos oralizados, eles optam pela língua portuguesa. Então, eles têm maior acesso para a língua portuguesa, tanto falada quanto escrita. Eles têm mais desenvoltura nessa língua, porque a gente não lutou para eles, porque eles não tiveram essa busca da língua de sinais, mesmo que de forma tardia, eles se desenvolvem melhor no português. Mas a gente ainda tem aí procurar entender que a língua portuguesa faz sim parte desse direito linguístico da pessoa surda. Então, eu preciso lutar pela garantia desse direito, tanto da Libras, quanto da língua portuguesa escrita, porque é um direito deste aluno, né? Então, a Ronice, né, a Quadros e a Schmidt vai dizer o seguinte: o ensino de português pressupõe a aquisição da língua de sinais. Para a criança surda, a língua de sinais também apresenta um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem de português. A ideia não é simplesmente uma transferência de conhecimento da primeira para a segunda língua, mas sim do processo paralelo de aquisição e aprendizagem, em que cada língua apresenta seus papéis e valores. É óbvio, né, que a língua de sinais apresenta um papel e um valor para a comunidade surda muito importante, cultural, né, de luta. E o português não ocupa esse papel justamente por conta segunda aula do módulo 2, na unidade do módulo 2, a gente falou isso, justamente por conta dessa carga histórica que a gente tem aí, desde o Congresso de Milão, que diz que as línguas orais seriam substituir as línguas sinalizadas, porque hoje a gente sabe que não é verdade. Então, mais essa propagação dessas cicatrizes que tem no português, o português acaba representando ele acaba assumindo um papel muito de vilão, né, nesse sistema de ensino-aprendizagem. O que acontece
e eu convido vocês a refletirem sobre isso. Eu trouxe justamente essa proposta teórica, porque é a proposta mais difundida dentro das pessoas que pesquisam o ensino bilíngue ou a educação bilíngue para surdos, é de que a criança surda precisa primeiro ter a língua de sinais para depois aprender o português. Eu trouxe essa reflexão porque os estudos mais consistentes da neurolinguística, eles vão dizer o quê? Eles vão dizer que as línguas não interferem, né? Que as línguas devem ser concomitantes. E quanto mais expostos as línguas das crianças estiverem, mais desenvolvimento cognitivo de aprendizagem, mais elas vão ter, mais ganhos cognitivos essas crianças vão ter. Então, se eu estou dizendo de um bilíngue, de uma criança bilíngue em português e inglês, isso é o que se baseia todas essas escolas bilíngues que viraram febres no nosso país e no mundo afora, né, são baseadas nestes conceitos de bilinguismo e neurolinguística. Então, vejam só vocês, a única que diz assim, não, a gente precisa primeiro ter a língua de sinais para depois aprender outra língua, porque só por meio da língua de sinais que a criança surda vai aprender o português, é o bilinguismo para surdos, né? E aí eu te convido a se aprofundar nessas questões para tomar a sua posição teórica, né? De onde a quem você vai acreditar, né? Se são nos estudos bilíngues e nas teorias linguísticas, ou se são nos estudos surdos, que também é uma corrente teórico-filosófico, uma epistemologia consistente aí desde o final dos anos 2000, são os estudos surdos. Eu acho, né, como pesquisadora, a gente não acha, a gente pressupõe, eu pressuponho que, sendo a língua de sinais uma língua, um sistema linguístico como outro qualquer, ela atende às questões linguísticas como qualquer outra língua. Tanto biologicamente, né, que foi provado que ela está acomodada biologicamente no nosso cérebro como qualquer outra língua, como inglês, espanhol, ou seja, né, ela responde linguisticamente, biologicamente como língua. E aí, eu acho que a gente consegue aplicar a língua de sinais também às questões de bilinguismo, de neurolinguística. Por quê? Porque é o que acontece, né? As crianças, a maioria das crianças surdas chegam na escola sem qualquer língua, né? Porque a maioria são filhos de pais ouvintes que não sinalizam. Então, elas estão numa fase de desenvolvimento da linguagem e já vão para a escola onde ela tem que obrigatoriamente ou não, né, desenvolver e se relacionar com a língua portuguesa escrita. O que acontece é a omissão desse ensino. E aí, quando tem a omissão desse ensino, e eu tenho onde justificar, porque eu falo assim, não, eu não vou ensinar português para ele agora, não vou ensinar ele a escrever agora porque ele não sabe Libras, ele está desenvolvendo linguisticamente na língua de sinais, eu tenho uma justificativa para essa omissão de ensino. Então, acho que a gente precisa colocar luz nessas questões, né? Falar assim, olha, em 2006, que data este estudo, era comum mesmo que a gente precisasse falar assim, não, a gente precisa colocar, por uma questão social, cultural, a gente precisa colocar a língua de sinais como primeira língua e fortalecer essa língua. Então, a gente precisa proteger, a gente precisa cuidar dessa língua. E dizer que, não, eles precisam primeiro da língua de sinais, ajuda, contribui para esse fortalecimento. Então, eu entendo que, neste momento, contexto histórico social de 2006, eu concordaria fielmente em dizer a aquisição da língua de sinais primeiro para depois o português, porque naquela época, veja, o reconhecimento da língua foi de 2005, ou 2002, o decreto foi de 2005, então estava muito na gênese da luta, né? As famílias ainda não tinham essa garantia de direito, a gente não tinha ainda, se a gente disse que as duas línguas andavam concomitantemente, poderia ser que as línguas sinais não fossem ofertadas, mas a gente já está em 2024, indo para 2025, a gente precisa colocar luz nessas questões para dizer aí, vamos ensinar as duas línguas, vamos dar esse direito linguístico, vamos ofertar essas línguas e garantir verdadeiramente o ensino bilíngue, porque senão seria um ensino monolíngue ou um ensino linguístico em língua de sinais. A gente precisa pensar em qual proposta que a gente está oferecendo, né? E se a gente está oferecendo alguma.
Então, é óbvio que as línguas que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem para o aluno surdo, tanto a Libras como o português, vão desenvolver ali, por conta de todas essas questões que nós discutimos, alguns papéis, né? A língua de sinais é uma língua de afeto. Ela possibilita ao surdo a desenvolver a linguagem muito mais rápido que a língua portuguesa, então ela é uma língua que dá a ele o direito de ser igual, de ter a comunicação. Enquanto o português é uma língua de poder social. A gente não pode negar que a nossa língua de poder aqui no país, os documentos, as grandes discussões, os grandes cargos envolvem o português escrito. Então, a língua portuguesa é a língua de poder social. E quanto menos o meu aluno surdo domina de português, mais afastado do poder social ele está, né? Então, isso a gente não pode negar. Então, a língua de sinais é uma língua que proporciona desenvolvimento, né? Enquanto a língua portuguesa escrita proporciona aprendizagem. A aprendizagem é um pouco mais dolorida, né? Eu estava falando com meu filho essa semana, de 6 anos, eu tenho um filho de 6 anos, eu estava dizendo para ele que, ele falou assim, mãe, às vezes eu me sinto meio confuso e daí eu não gosto da escola. Falei, todo mundo é assim, Cauê, todo mundo se sente, às vezes, né, muito confuso, porque o processo de ensino-aprendizagem mexe com a nossa segurança, mexe com aquilo que a gente tem, né, de seguro. A Libras é uma língua de cultura e identidade, como a gente também viu nos módulos passados, enquanto a língua portuguesa é uma língua de acesso. A língua de sinais gera autonomia, enquanto a língua portuguesa gera dependência, por todas essas coisas, né? O surdo consegue sinalizar e se sentir autônomo, mas quando ele precisa do português, ele tem a dependência ou de um intérprete, né? Ele precisa de um intérprete, ou de um tradutor, ou de um dicionário, de alguém para ele entender o que está sendo dito. Então, a gente tem que entender contextualmente esse peso das línguas nesse processo de ensino-aprendizagem, mas como também uma subjetividade desse nosso aluno. E assim, outras coisas que interferem diretamente no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, envolvendo as duas línguas, tanto a língua portuguesa quanto escrita, quanto a língua de sinais, é a diferença de modalidade, né? Enquanto eu tenho uma língua de sinais que é totalmente visual, gesto visual, ou multimodal, como eu também gosto e assumo teoricamente, que vem dos estudos franceses, né, dizer que a língua de sinais é uma língua multimodal, mas, né, para efeito de modalidade, aqui no Brasil a gente ainda usa visoespacial ou gesto espacial. Obviamente, né, enquanto você tem ali essa língua que oferece para ele esse conforto, a gente tem a língua portuguesa, que é uma língua totalmente oral auditiva. Então, a língua de sinais oferece uma ordem visual, obedece uma ordem visual, enquanto a língua portuguesa oferece uma ordem linear. Ou seja, essas modalidades se divergem e muito, né? E isso oferece um grande efeito para o processo de ensino-aprendizagem, principalmente no que a gente diz, por exemplo, de elementos de ligação. Enquanto eu tenho um elemento de ligação que é um movimento na língua de sinais, uma expressão na língua de sinais, eu tenho palavras específicas em língua portuguesa, né? Que vão determinar o com, o para, o até, o desde. Isso tudo em língua de sinais é um simples movimento dentro do próprio sinal, por conta da modalidade, né? Que é uma modalidade que ocupa o espaço, que ocupa o corpo, enquanto a língua portuguesa não tem essa prerrogativa e ela tem que ser detalhadamente linear, né? Então, este é um grande efeito que a modalidade incide no processo, aliás, o maior efeito. Mas, fora isso, a gente já vem discutindo que tem aí as cicatrizes do Congresso de Milão, a falta de metodologias visuais para o ensino de língua portuguesa. Porque se você pensar no ensino de língua portuguesa, desde a alfabetização até o 6º ano, ele passa pela fonética. Ele é um ensino completamente fonético, de som. Se eu não tenho esse acesso, como é o caso das pessoas surdas, se eu não tenho acesso ao som, ele fica limitado. E aí o professor em sala de aula não faz essa adaptação de metodologias para visuais para atender essa necessidade do aluno surdo. Então, eu continuo falando para o aluno que B com A é bar,
E para ele não faz sentido nenhum, porque B com A para ele é isso aqui. E não é nada, entende? Isso não é visual. Então, a gente precisa de metodologias específicas para o ensino de língua portuguesa. A outra coisa que, dentro das novas teorias, dentro dos novos estudos literários, atrapalha bastante o ensino dessas línguas é a hierarquia entre as línguas. Então, quando eu digo a língua de sinais como primeira língua e o português como segunda, se eu estou falando só como metodologia de ensino de língua, ok. Mas se eu estou colocando elas, uma em primeiro e outra em segundo, uma em primeiro plano, outra em segundo, eu estou dizendo, essa é mais importante, essa é menos importante. Então, se essa é mais importante, eu preciso saber muito essa. Essa daqui eu preciso conhecer. Então, esse modo, eu não gosto, e muitos pesquisadores já abandonaram essa questão de línguas em primeira língua, só qual que é a sua primeira língua? Não, ela não é porque eu aprendi ela primeiro que ela é minha primeira, né? É a minha língua de identificação. Os bilíngues não fazem essa distinção neurolinguisticamente, né? Já tem muitos estudos desde a década de 70 que provam que os bilíngues não fazem essa distinção. Eles recorrem às línguas no seu processo comunicativo que eles têm de acesso para construir sentido. Então, se neste momento é mais propício para ele numa língua, numa determinada língua que ele saiba, do que em outra, ele vai usar. Mas não quer dizer que neste momento que ele está usando esta língua, porque é mais propício que ele use essa, que ele vai deixar essa segunda de lado, ou que ele vai desligar ela, ou que vai colocá-la dentro de uma caixa e fechar. Ele vai recorrer a esta língua o tempo todo, né? Para ele construir sentidos. Eu faço isso o tempo todo. No meu bilinguismo em língua de sinais, eu uso corriqueiramente, eu fiz muitos sinais que vocês perceberam, eu uso muito espaço, eu delimito questões de visualidade para vocês, porque para mim isso constrói sentido, para mim eu estou construindo sentido com vocês a partir das minhas línguas, não é só a partir do português, não é só porque português é a minha língua de origem, que eu entendo que a língua de sinais é menos importante no meu processo de aprendizagem. Ou seja, né, há muito tempo atrás eu achava, inclusive, que a língua de sinais era mais importante no meu processo de aprendizagem, porque eu tinha a falsa sensação de que eu conhecia o português muito bem, porque era minha primeira língua. Pode ser minha língua de conforto, pode ser minha língua de origem, mas a minha primeira língua ele não é. Hoje em dia ele é uma das minhas línguas, né? E aí, como eu precisava aprender língua de sinais, ou adquirir a língua de sinais, ou me desenvolver em língua de sinais, eu estudava muito mais língua de sinais. Estudava não, estudo ainda, né? Hoje em dia não mais, né? Mais uma do que a outra. Desde que eu passei pelo processo de pós-graduação e a gente vê que a gente não sabe nada do português, eu falei, preciso aprender essa língua muito mais também, assim como estudava muito teoria da língua de sinais, muito gramática da língua de sinais. Ou seja, eu consegui compreender que não existe uma hierarquia para mim das línguas. Se eu estou com o meu grupo de colegas surdos, é muito mais confortável de que eu só sinalize. E aí, quando chega um ouvinte, eu penso assim, não vem um ouvinte para me atrapalhar, porque agora eu vou virar intérprete. Eu vou ter que ficar interpretando tal, porque me causa um desconforto. E aí eu tenho que ficar recorrendo às minhas línguas o tempo todo. E eu faço isso, né, o tempo todo, não conscientemente, mas quando eu tenho que fazer isso por obrigação, é um processo muito mais cansativo, que envolve tradução. Agora, quando eu estou conversando com vocês, aqui, por exemplo, nesse espaço de aprendizagem, e vocês são ouvintes, é muito mais propício que eu fale português, mesmo que eu possa, por exemplo, dar uma aula em língua de sinais e chamar um intérprete. Mas, né, eu consigo fazer isso, a gente faz isso sem mediação, e para mim faz sentido, mesmo que eu esteja usando, hora ou outra, o espaço, a expressão facial, usando as minhas gesticulações como um complemento da minha fala, e isso é muito importante para mim, pelo meu bilinguismo. Então, a hierarquia entre as línguas atrapalha o processo de ensino-aprendizagem. Se eu tenho essa tendência em dizer que a língua de sinais é a primeira língua e o português é a segunda, eu estou dizendo para o surdo. A língua de sinais é muito mais importante para você do que o português, o que não é verdade, porque ele mora no Brasil e ele vai socialmente interagir também
com a língua portuguesa escrita. Isso não tem nada a ver com o fato da sociedade ter que aprender língua de sinais, né? Mas professora, se todo mundo soubesse língua de sinais, seria bem mais fácil. Eu concordo com você, mas como a gente vai fazer para todo mundo saber língua de sinais? Né? A gente precisa, para isso, por exemplo, para ensinar sinais na escola, a gente precisa ocupar espaços de poder. Quem legisla na sua cidade? Tem surdos? Tem surdos que fazem participam desse processo legislativo? Se tem, esse surdo consegue transitar muito bem, porque ele sabe o português escrito, consegue escrever um projeto de lei para poder concorrer? Ou um ouvinte que seja da comunidade surda? Ou seja, eu preciso das línguas, eu preciso da língua social e eu preciso da língua de sinais até para promover a língua de sinais na sociedade. Enquanto isso, a gente está falando de garantias do aluno. O aluno tem essa garantia, o aluno tem esse direito linguístico de ser bilíngue, né? Então, o ensino bilíngue é uma proposta dos dias atuais, né? A gente tem aí os estudos do ensino bilíngue começando ali no final da década de 90, falo assim da Feira Brito, aí veio o decreto nos anos 2000, e desde 2000 a gente tem 2021 com uma outra proposta de modalidade de ensino, e a gente vem construindo, né, esse bilinguismo agora, porque quando surge, e aí eu já mencionei nesta aula, em 2006 ali, tinha um contexto social histórico, hoje em dia a língua de sinais ocupa espaços que não ocupava antes, né? É comum, por exemplo, você ligar a TV e ver um intérprete de língua de sinais, é comum você perguntar para as pessoas sobre a língua de sinais e elas te darem um retorno. Já existiu temas de proposta da redação sobre língua de sinais e sujeitos surdos, que não havia naquele contexto de 2006, 2005 até 2010, isso era pouco falado. Hoje a gente já tem pedagogia bilíngue, a gente já tem letras libras, a gente já tem mestrados profissionais em libras, a gente tem cursos de licenciatura bilíngue, a gente tem ocupado cada vez, a gente tem linhas de pesquisa em mestrado e doutorado, a gente tem ocupado cada vez mais espaços na sociedade de fortalecimento. Então, a gente vem construindo este ensino bilíngue. Ele é uma proposta dos dias atuais, e aí a gente precisa estabelecer propostas condizentes com aquilo que a gente vai conseguir operacionalizar em sala de aula, né? Então, a gente precisa pensar a respeito disso. O que seria bilíngue? Como que a gente pode... Como a gente pode contribuir? O que nos é permitido para contribuir com pesquisas para sua implementação? Onde estão a maioria dos surdos sinalizados, né, das pessoas surdas? Nas escolas comuns ou em escolas especiais para surdos, em escolas bilíngues de surdos? Se a maioria está nas escolas comuns, na perspectiva inclusiva, em sala de aula regular, eu não preciso construir uma proposta bilíngue, você, como sociedade, eu estou dizendo como sociedade, construir uma proposta bilíngue como professor, uma proposta bilíngue dentro da minha sala de aula. Por isso, no início eu falei que eu prefiro ensino bilíngue, né? Se fosse uma educação bilíngue, a gente já estava aí de mãos e pés atados, né? Como é um ensino bilíngue, pode partir de você, professor, ter esse conhecimento e essa desenvoltura. Para a gente finalizar a nossa aula, eu queria pensar com você a partir dessa perspectiva, conceber uma perspectiva em que a surdez é a centralidade para definir os espaços de escolarização, os discursos, os modelos educacionais e a cultura, tendo a língua como única justificativa. Então, é por conta da língua de sinais. Não é porque a língua de sinais é a primeira. Não é porque a língua de sinais é mais importante. Não, porque a língua de sinais... Eu estou recorrendo no mesmo equívoco do oralismo, onde eu colocava, não, o português é mais importante, a língua oral é mais importante, a língua oral é que vai dar o acesso. A gente só está invertendo os pesos da balança. Vocês viram? A gente tinha uma balança assim, aí em vez de a gente equilibrar a balança, a gente está tentando desequilibrar para o outro lado. Né? Então, a gente está ali, atende os mesmos princípios, que é o fator biológico, que é o mais determinante para gerar fatores políticos sociais. A gente tem uma comunidade muito ampla dentro da comunidade surda, a gente vai ter aqueles surdos sinalizados,
que moram em periferias, surdos sinalizados que sabem língua de sinais muito pouco, surdos de sinais, surdos que são filhos de pais surdos que sabem muita língua de sinais. Então, eu não posso pensar a minha prática didático-pedagógica, a minha prática metodológica a partir apenas, centralizar ela em apenas uma língua ou outra. Eu preciso pensar que essas línguas se entrelaçam para se formar uma subjetividade do meu aluno, para se formar uma perspectiva, e aí sim basear a minha prática metodológica, a minha prática pedagógica. Então, gente, era isso que eu tinha para trabalhar com vocês nessa unidade. Eu espero que vocês pensem a respeito disso, né? Como para refletir na sua prática como docente, e até a próxima aula.